pessoal, boa tarde a todos. Essa é a nossa aula de número 18, né, que são exemplos de execução de trabalhos profissionais. A aula de hoje tem como objetivo mostrar alguns trabalhos profissionais que são feitos na área de engenharia, envolvendo topografia e, naturalmente, algumas questões de perícia e etc. A ideia é justamente mostrar para vocês alguns trabalhos, de tal forma que vocês possam tirar dúvida e entendam o porquê desse tipo de matéria no curso de engenharia e também como ganhar dinheiro com isso. Então, como eu havia dito, a aula que vai ser dada hoje é sobre alguns exemplos. E também a questão dos ganhos. Então, levantamento plano e altimétrico do terreno no centro de Londrina. Então, vou te dar um exemplo aí de um trabalho para você entender melhor como é que funciona. Esse equipamento aqui, eu fiz um trabalho recentemente aqui no centro da cidade de Londrina, numa área urbana. O levantamento consistia no seguinte, explicando rapidamente, existe uma grande área urbana, uma quadra consideravelmente grande aqui nas proximidades do centro da cidade. Houve toda uma preocupação por parte do município, porque a área em si, ela gera uma grande área de acúmulo de águas, de chuva, etc. e tal. Então, a prefeitura, para aprovar as construções dessa entidade, ela pediu que fosse feito um levantamento das áreas permeáveis, da área de captação de água e para onde deveria ou para onde correria toda essa água, porque havia um certo problema na rua que estava no nível mais baixo do que a quadra em questão. Então, foi feito esse trabalho. No primeiro momento, foi utilizado essa estação total. Essa estação total é aquela que mede 500 metros sem o prisma e chega a medir 2 quilômetros quando você coloca o prisma de reflexão dela, que é o prisma que vem com o aparelho. Tá? Então, esse é o primeiro equipamento que foi utilizado aí no conjunto, para você ter uma noção. Então, essa estação aqui. Nós utilizamos também esse drone aqui. Esse drone, embora pareça pequeno em função do pé do rapaz, que ele não é um drone qualquer, tá? É importante se destacar isso. Ele é um drone que já vem aqui em cima, foi acoplado, na verdade, um GPS de grande precisão nele. Aqui está o sistema de comando dele e ele funciona, no caso, via Android ou iOS, tá? Então, ele tem aqui todo um sistema operacional. Você abotoa ele no celular, ele já tem um sistema de encaixe aqui, que encaixa aqui embaixo no celular, pela aquela entrada que ele tem aqui do USB ou do carregamento, do jeito que abotou ali, ele já encaixa. Tem um sistema de antena aqui, que dá para você ver a antena saindo. E aqui tem todo o sistema de comando aí do drone em si, para você fazer aí a coisa funcionar. Aqui, antes de passar para o trabalho propriamente dito, eu quero dar uma coordenada aí sobre essa questão de fazer trabalho. Primeiro, os aspectos. Para você fazer trabalhos topográficos de engenharia envolvendo o drone, etc. e tal, você precisa ter o equipamento, este equipamento aqui denominado drone, registrado na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil. E aí você tem que estar habilitado a pilotar o drone. Então, você, então, tem um registro desse equipamento aqui, junto à Agência Nacional de Aviação Civil. E quando você vai fazer o voo aqui, você faz um planejamento, tá? Esse planejamento é feito aqui via um software, e você tem a autorização para levantar voo com ele. Você fala, mas precisa? Então, deixa eu só te posicionar sobre questões legais. Por exemplo, comprar um drone lá no Los Hermanos, por exemplo, e sair com ele por aí pela cidade, sobrevoando a casa alheia, sobrevoando a piscina alheia, sobrevoando clubes, festas e etc. dos outros, tirando fotografia, é crime, é invasão de privacidade. Então, você tem que entender isso, começa aí, tá? Sobrevoar a propriedade alheia com um equipamento é crime. Sobrevoar, por exemplo, regiões próximas a aeroportos, rotas de aeronave, chega a ser crime federal, para você ter uma ideia. Por exemplo, recentemente foi preso um sujeito em São Paulo, ali perto do aeroporto de Congonhas, porque ele levantou o voo com equipamento desse perto lá e parou o aeroporto por causa do risco. Eles tiveram que suspender o aeroporto por algumas horas. Poucas horas depois, ele foi preso dentro do estabelecimento dele, dentro da casa dele, pela Polícia Federal. Ela hackeou o equipamento, viu de onde ele estava sendo comandado e automaticamente prendeu o sujeito. E ele responde um processo, provavelmente vai pegar uma cana boa pelo prejuízo causado a terceiros e às companhias de aviação, inclusive aos passageiros que estavam lá no hangar esperando e atrasou todos os voos. Mas por quê, professor? Porque é simples, amigo. Um equipamento desse sobe. Se ele se chocar com uma aeronave, entrar na turbina, por exemplo, de um avião, ele pode derrubar um avião de passageiro, amigo, num acidente.
E aí, quem que vai responder? Você estava brincando e foi sem querer, você vai falar para mim? Então, observe bem, isso não é brincadeira. Isso tudo tem uma limitação. Então, trabalhos profissionais desse nível, você tem o registro aí do equipamento na ANAC, o seu registro, e você tem também uma licença de georreferenciamento no INCRA, para você ter toda a documentação que precisa para você fazer o trabalho profissional. Além de ter o CREA, essas coisas todas aí que você precisa ter, CREA, ART e tudo mais. Por que funciona assim? Vou explicar para você rapidamente. Por exemplo, eu programei esse equipamento aqui para fazer um voo a 60 metros de altura, você programa ele, você coloca a área aqui via Google Earth, etc., que você quer levantar, põe as coordenadas e tal, você programa. Aí, a hora que você dá o start nele aqui, você sentar, você está achando que você vai pilotar o drone, ele vai e ele volta. Não, você não vai pilotar, você não está entendendo como é que isso funciona. Nesse aspecto profissional, assim, de onde ele está, ele levanta voo sozinho, atinge a altura padrão que está programada, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele faz a varredura fotografando quadro a quadro e monta um mosaico. Ele faz o serviço. E quando ele termina o serviço, ele retorna imediatamente, exatamente no ponto que ele decolou. E o que aconteceu nesse trabalho especificamente? Nós tínhamos programado, ele levantava voo e voltava, levantava voo e voltava. Ele não atingia a altura que nós tínhamos programado. A gente falou, mas o que está acontecendo? Aí fomos verificar que naquela região onde nós queríamos fazer o trabalho, tinha um limite de 50 metros de altura só, de acordo com a ANAC. E nós tínhamos programado, sem querer, o voo para 60. Então, o equipamento não subia. Ele tem já uma trava interna de segurança que não deixa ele, em determinados lugares, ir mais alto que aquilo que é permitido. Aí nós tivemos que reprogramar o voo, refazer o plano de voo aqui no software. Aí sim, ele fez toda o trajetório, ir e voltar, etc. Isso é um detalhe. Estou colocando isso para você entender que comparar um drone lá no Los Hermanos para brincar é diferente de um drone profissional. Tem drones desses profissionais que chegam a custar 40 mil, 50 mil, dependendo do tipo de equipamento que você precisa. Só o drone, estou dizendo, o preço dele. Esse equipamento, você vai reparar que ele está em cima de uma placa quadriculada aqui. Mas por que, professor? É o aeroporto dele? Não, não. Isso aqui tem todo um motivo. Por exemplo, esse equipamento aqui, essa placa, antes de começar o trabalho, eu centralizo aqui um GPS geodésico e eu pego a latitude, longitude e altitude exatamente desse ponto aqui, dessa placa. Deixo ali o equipamento, o GPS geodésico, aquele um grandão que parece um pandeiro e tal, eu coloco ele num tripé e estaciono aqui nesse ponto. Aí eu pego a latitude, longitude e altitude. Quando vai começar o voo, eu alimento o software com essa latitude, longitude e altitude. A partir desta marcação aqui, o drone sobe. E daí, então, ele vai fazer toda a medição do terreno, de área, por exemplo, e da diferença de altura do chão, isto é, a altitude. E aí, isso tudo vai sobrepor, isto é, as coordenadas lá do GPS geodésico com as coordenadas levantadas com a estação total e também as coordenadas do drone. Isso é sobreposto num único desenho para montar o tal do mosaico. Então, isso tudo depois é passado para o interior aí de um computador para fazer os desenhos. No primeiro momento, para você entender, o drone, ele me gerou isso daqui, ele gera esse MDT, modelo digital do terreno, ou MDS, modelo digital de superfície. Ele gera essa imagem aqui, olha, e ela já dá para você uma noção de profundidade. Não sei se você consegue ver aqui a profundidade, né? Aqui as construções, as árvores mais altas, mais baixas e tal. Isso aqui é um modelo já construído pela imagem, depois da imagem processada. Aí que entra aquele detalhe que eu falei, que para o engenheiro, o melhor computador que tem é um computador de jogos, por exemplo, você pode comprar um Alienware, sabe? Poderoso, porque para nós o computador de jogos é o melhor que existe, entende? Porque a gente vai processar aí milhares, centenas de quadros por segundo, e para nós é uma mão na roda um computador que funciona bem, porque para nós um computador que funciona capenga é muito difícil depois de trabalhar. Então, olha bem aqui, desse desenho aqui, dessa peça aqui, eu consigo chegar aqui, que eu já vou mostrar para você também. E eu acabo montando também, não sei se você vai perceber depois, que é tudo numerado, eu acabo montando essa tabela aqui. E eu tenho aqui também a questão das convenções, árvore, poste, meio-fio, perímetro, a noção da área permeável, edificações, aí as anotações aqui de altimetria, que são as curvas de nível, veja nessa cor um tanto parece um marrom, um norte magnético, norte geométrico e tudo mais, olha, tudo aqui.
geográfico, perdão. Tá? Então, você tem ali todas essas questões ali levantadas, olha. Aí depois eu tenho aqui curvas de nível, que aí eu jogo, por exemplo, no AutoCAD Civil 3D e falo lá, ó, atenção, lá tem uns ícones que eu clico, eu quero uma curva de nível da cada metro, de metro em metro. Então ele vem aqui, ó, se eu ampliar para você ver, ó, curva 581, 580, 579, 578, 577, 576, 575 e assim vai, tá vendo? Então, aqui você começa a perceber, por exemplo, como é que é a questão do trabalho. Olha, tá vendo? A edificação, aqui tinha um buraco lá que estava em obra, etc. e tal, olha. Então, você tem todas as curvas de nível. E aonde tem uma inclinação maior, tem mais curva junto. Onde ele é praticamente horizontal, não tem curva, tá vendo? Aí ele foi descendo. Aqui eu tenho toda a área verde, porque a discussão aqui era quantos por cento tem de área verde e quanto tem edificado. E para onde vai levar toda essa água aqui num dia de chuva? Então, eles queriam um projeto de drenagem urbana, praticamente. Como é que nós vamos resolver essa questão? Ó, então, começando o terreno aqui em cima, a parte central e a parte aqui mais baixa, ó, o terreno. E eu já levantei todas as divisas automaticamente. E agora aqui é a imagem, né, do terreno. Então, você vê aqui na imagem, né, olha bem, você tinha aqui, ó, o desenho, esse modelo, esse aqui, e isso aqui, ó, já é a geração cartográfica dele. E aqui eu tenho a imagem do drone. Veja a qualidade de imagem da brincadeira aqui. Então, para você ter uma noção aqui do que eu estou falando, olha a qualidade disso, olha. E ele também consegue sobrepor no próprio desenho as curvas, veja que é uma sobreposição entre aquilo que foi gerado e aquilo que é real lá. Essa aqui foi a altura que o drone trabalhou indo e voltando. Então, as regiões pretas foi onde ele não fotografou. Como é que ele faz isso? Ele tira uma quantidade de fotos por segundo, ele faz uma imagem 3D, quer dizer, ele enxerga em cone, assim. Aí o outro que passa aqui enxerga do outro lado. Então, ele gera o 3D, na verdade, essa noção de profundidade, porque ele sobrepõe várias imagens. Então, você tem aí a ampliação aqui, eu vou ampliar um pouco mais para você ter uma noção. Olha só que belezinha. Aqui havia também uma discussão aqui nessa rua, por exemplo, que nós queríamos colocar uma faixa de pedestre para atravessar. E o município não queria colocar, porque disse que a rua tinha uma inclinação maior, então essa faixa não podia ficar aqui, tinha que ficar perto da esquina, etc. e tal. Aí nós, na verdade, provamos, né, por meio de levantamento, que daria para pôr a faixa de pedestre onde o pessoal queria, porque, na verdade, estava abaixo da inclinação que estava sendo alegado a rua. Quando ela é muito inclinada, gera muito acidente. Você põe uma faixa, o pessoal vem correndo muito e daí não dá tempo de frear. Aqui tinha um buraco grande, né, um subsolo de uma parte que ainda está em construção, e então você tem aí uma noção geral do trabalho que é feito. Aqui tem a parte central, né, que é uma parte do templo, então toda essa região foi levantada com embaixo aqui dessas construções, essas medidas, tudo levantado com aquela estação total, porque você mirava no canto aqui da construção, por baixo do telhado, que esse telhado aqui é grande para caramba, é maior que a construção, mirava embaixo do telhado aqui, e automaticamente você pegava todas as medidas das paredes, os ângulos, etc. e tal. E aqui está limitado também a área verde, então, porque eu precisava saber qual era a área permeável. Então, esse aí foi o primeiro trabalho que eu estou te mostrando profissionalmente, só para você ter uma noção aí de trabalho. E aqui, como você vê, tem a numeração, né? A numeração aí das áreas, etc. e tal. Então, você vê ali automaticamente, com esses números aqui, você lembra no primeiro slide que uma legenda do que era cada uma dos números, 1, 2, 3, até o final lá dos números. Eu tinha uma legenda lá para você ver. Aí, a minha questão é a seguinte, alguém tem alguma pergunta sobre esse trabalho aqui, por enquanto? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? A única coisa que eu quero destacar é o seguinte, para você comprar determinados equipamentos, tem que ver qual vai ser o uso. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai comprar um GPS geodésico lá completo, você vai pagar mais de 100 mil. Pergunta é a seguinte, você vai trabalhar só com topografia, vai usar ele a semana inteira? Sim. Então vale a pena. Não, eu faço trabalho de perícia, tem hora que a perícia é topografia, tem hora que a perícia é sobre prédio, tem hora que a perícia é sobre outra coisa. Então, talvez não compense para você empatar 100 mil no equipamento, até porque num prazo de 1 ou 2 anos ele fica obsoleto, assim como um computador. Então, qual é a ideia? A ideia é que quando você usa pouco, convém você fazer uma parceria e locar, às vezes, o equipamento com um operador. É a minha opinião, tá? Eu já aloquei equipamento para poder usar, porque não compensava ter um equipamento tão caro para usar esporadicamente. É igual, por exemplo, você vou comprar um caminhão, você pensa aí, né? Tá, mas você vai fazer o quê com o caminhão? Porque você vai pagar 300 mil reais num caminhão, é um capital empatado, ele desvaloriza e vale a pena ter um caminhão?
Percebe? É a mesma coisa com equipamentos caros, entende? Existe uma coisa pessoal, uma licença pessoal, mas via de regra essa licença é vinculada ao equipamento, tá? Você tem que ter um número. O equipamento, depois que ele passa pela vistoria da ANAC, ele ganha um adesivo, uma chapa de aço com uma numeração. Uma chapinha dessas igual de patrimônio, com uma numeração. Então, quando você levanta voo em qualquer lugar, o aeroporto, a Polícia Federal, esse pessoal sabe que aquele equipamento está em uso, ele tem uma licença para fazer um determinado voo, porque ele fica cadastrado. E via satélite, como esse equipamento tem um GPS potente, via satélite ele sabe aonde o equipamento está e ele está em voo, está em uso. Por isso que o cara que compra um lá no Los Hermanos sem nada, sem registro, sem nada, ele é pego, porque ele tem um equipamento que incomoda os radares, mas não tem número. Quero mostrar para você 2 laudos periciais também que eu fiz aí há uns anos atrás, que é aqui na região de Londrina, também no Jardim Franciscato, e outro que envolve aí uma situação da mitra arquidiocesana, né, questão de igreja, etc. e tal, construída dentro ou fora do lugar. Mas antes de falar do laudo pericial, poder judiciário, etc. e tal, eu quero explicar para você como é que isso funciona, tá? Porque o problema que eu vejo é que a grande maioria das pessoas não entende como é que funciona essas questões de justiça. É muito comum, quanto menor o índice de escolaridade de uma pessoa, ela fala assim, eu te processo, né, vou mandar te prender, eu vou entrar com uma ação na justiça contra você, etc. E tal. Mas, na verdade, as pessoas que falam isso, via de regra, elas têm baixa escolaridade e elas não entendem bem de como é que isto funciona. E é preciso um pouco de cuidado com essas expressões que se utilizam no dia a dia, porque isso geralmente pode te dar muita dor de cabeça. Por exemplo, vou explicar aqui a grosso modo, sem ser advogado, como é que isso funciona. Mas por que o senhor vai explicar? Porque, por exemplo, eu trabalho com essas questões de justiça, de perícia, etc. e tal, e eu entendo como é que funciona essa situação, até porque, volta e meia, eu estou lá como perito da justiça, então eu tenho que entender disso também. Então, veja, quando você fala numa ação judicial, existe o autor e existe o réu, ou a ré. No Brasil, especialmente, existe uma conotação negativa para a palavra réu ou ré, isto é, no Brasil dá-se a impressão que o réu ou a ré é sempre o culpado, é sempre o assassino, é sempre o sujeito que está em dívida com a justiça. E isso, na verdade, essa conotação negativa, ela está errada, porque não é bem assim que as coisas funcionam. Por exemplo, quando você entra com uma ação contra alguém na justiça, você é o autor do processo, você entrou com uma ação. Quando você é comunicado que alguém entrou com uma ação contra você na justiça, você se torna o réu, ou a ré. Veja bem, o sujeito que faz a ação, ele é o autor. O sujeito que sofre a ação, ele é o réu ou a ré. Começa aí. Bom, o problema é que nem sempre o réu ou a ré estão errados e perdem. Muitas vezes o autor da ação perde. Mas por que tem essa conotação? É simples. Vamos imaginar numa outra situação. Numa situação criminal, por exemplo, sei lá, tráfico de drogas, latrocínio, assassinatos, de uma forma geral, quem entra com uma ação contra o bandido, entre aspas, é o Estado. Então, o delinquente, a pessoa que comete o crime, é sempre o réu. Então, passou-se essa imagem para a sociedade, que o réu é o cara que está sempre errado, aquele que está sendo processado pelo Estado, de uma forma geral. Por exemplo, se alguém mata uma pessoa da sua família, a família não precisa entrar na justiça contra a pessoa. O Estado, por meio da promotoria, já faz a ação contra o assassino, é automático, porque não é, eu não quero saber, deixa lá, matou, não tem problema, a gente vai ficar quieto. Não, não existe isso do ponto de vista legal. Sempre vai ter uma ação, e se o cara for pego, ele vai ser preso, queira a família ou não, entende? O crime não pode ficar impune, isso é uma função do Estado. E o sujeito que é julgado é o réu, ou a ré, se for feminino. Agora vamos ao nosso caso de engenharia, que é mais dentro do nosso cercado. Então, vamos imaginar o seguinte, o Rafael, ele construiu lá a casa dele. A Rafaela, então, é a vizinha do Rafael. A Rafaela chegou no Rafael e falou assim, Rafael, você fez o muro errado, você invadiu o meu terreno. Aí o Rafael falou, não invadi nada não.
A Rafaela falou, não, invadiu, tá errado, não sei o quê, fica aquela discussão, aquele bate-boca daqui e de lá, e não dá certo e tal. A Rafaela estressa, já que o Rafael não dá um jeito na situação, ela procura um advogado e entra com uma ação na justiça contra o proprietário do terreno, e o Rafael vai receber um comunicado, que dia tal ele tem que comparecer como réu. Aí o Rafael, nesse meio tempo, ele já é instruído no processo a ter o seu advogado. Veja que detalhe interessante. Ninguém entra na justiça se não for por meio do seu advogado. E também no Brasil você tem que se defender com um advogado. Rafael e Rafaela está lá, cada um com o seu advogado no dia. O juiz marcou a audiência. Então o juiz chega e fala assim, olha, qual é a questão? Aí a Rafaela fala, olha, o Rafael fez um muro, se assim, invadiu meu terreno, se assim, se assim, se assim, tá, 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 tá. Aí o juiz pergunta lá para o Rafael, geralmente para o advogado do Rafael, as pessoas praticamente não falam, quem fala são os advogados, tá? Exceto se você for perguntado diretamente pelo juiz, caso contrário, você fique de boca fechada, então você leva um pito. Aí o Rafael fala assim, olha, o meu engenheiro disse que o muro está no lugar certo, eu contratei um topógrafo, eu medi, a minha divisa está certinho. Eu não sei, excelência, baseado em que ela fala que está errado. Aí ela fala, não, porque o meu engenheiro disse que está errado. Então o juiz fala assim, então não haverá acordo. Não, excelência, não há acordo. Então vocês não vão chegar num acordo aqui que um está errado ou está certo. Não. Então o juiz termina a chamada audiência de conciliação e a partir desse momento ele nomeia um perito judicial. O que é o perito? O perito é um profissional da área que é de confiança do juiz. O perito vai fazer um laudo pericial. Esse laudo vai apontar para o juiz se o muro está ou não está no lugar errado, no lugar certo. Nesse momento do perito judicial, funciona assim. O perito, ele está perito naquela ação, o juiz nomeia ele por ofício, ele vai ver a causa, ele vai ler o processo e vai falar quanto que ele cobra para fazer o laudo pericial. O autor do processo, ou a autora, no caso a Rafaela é a autora, ela vai pagar esse laudo aqui. Já que ela entrou na justiça, geralmente o autor é que paga. Ela vai pagar o advogado dela, vai pagar o perito, já vai começar aí, pagando o laudo pericial. Como é que paga? Deposita os honorários numa conta judicial, geralmente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. E aí, os dois lados têm que ter um assistente técnico. O que é um assistente técnico? Ele tem quase a mesma função do perito. O assistente técnico, ele vai acompanhar o trabalho do perito. Observe você, não sei se você já parou para pensar, o juiz é um sujeito que é doutor em leis, mas ele não entende nada de engenharia, nada de medicina, nada de química. Toda vez que o juiz precisa de conhecimento numa área específica, precisa de luz sobre um processo, ele determina um laudo pericial. Veja bem, esse profissional aqui, ele é de confiança do juiz. Esses dois profissionais são de confiança da parte. Esta pessoa aqui pode ser, esse advogado e esse pode ser irmão. Esse assistente técnico aqui, esse advogado, também pode ser parente. Agora tem um detalhe: o perito, quando ele é indicado, ele tem um prazo para dizer se ele aceita ou não e colocar o honorário. Ele não pode ter motivo de suspeição. O que é motivo de suspeição? Se o perito, por exemplo, for parente do autor, do advogado, do assistente técnico, etc. e tal. Ele não pode. Ele tem que falar que ele tem motivo de suspeição. Se o perito, por exemplo, é amigo de um dos dois lados, então ele também tem que falar para o juiz que ele é amigo, que ele não pode ser indicado. Se o perito foi indicado errado, não é uma área que ele tem conhecimento, ele também tem que falar para o juiz. Então, ser amigo íntimo. A outra questão também, se o perito é inimigo capital, que nós chamamos no direito. Por exemplo, você odeia aquela pessoa. Então, você é inimigo capital. Eu não recomendo que você faça isso. Se você escrever que é inimigo capital, fica muito feio para você, que você é o primeiro suspeito. Quando você diz publicamente que odeia alguém, significa que você poderia tirar a vida daquela pessoa. Então, você será suspeito sempre. Você pode pensar muitas coisas, mas o homem só é dono das palavras que não são lançadas ao vento. Palavras lançadas ao vento muitas vezes são um chicote para as costas. Então, atentem para os meus conselhos, de uma pessoa um pouco mais velha que vocês. Bom, feito isto, resolvido toda essa questão, observe o seguinte. Então, foi feito o laudo. Aqui, o perito judicial faz o laudo. O que o juiz analisa? O cara que está aqui em cima, o juiz. Ele analisa o seguinte: se esse assistente técnico aqui concorda com o laudo do perito, já ficou 2-1. Veja como a vida do juiz facilita.
Agora, veja, se nenhum dos assistentes técnicos concorda com o laudo, o juiz vai tomar a decisão geralmente baseado no laudo do perito. Mas há casos em que o laudo do perito é muito raro, tá? Porque o perito geralmente é um profissional renomado, escolhido pelo juiz. Há casos que os assistentes técnicos são bem melhores que o perito. E aí o laudo aqui do assistente é muito mais forte. E aí o juiz fica com a opinião aqui de um dos lados, tá? É muito raro. Via de regra, o laudo pericial é que determina o que vai acontecer. Vamos aqui, então, ao exemplo. São 2 exemplos. Imagina a situação. Esse laudo pericial aqui, ele é bastante interessante, que é o seguinte, eu vou ampliar a imagem para você ver. Deixa eu ver se a próxima amplia. Aqui aconteceu o seguinte, imagina a pessoa era feliz, ele comprou um terreno num bairro aqui em Londrina, você gostou da pessoa, era feliz, né? A pessoa era feliz, comprou um terreno aqui em Londrina, fez uma casinha humilde. Eu não sei o que foi fazer lá, um dia ele foi pagar o IPTU dele, e ele viu o seguinte, olha só que mancada, ele viu, na verdade, que a área que constava na escritura era muito maior do que a área que ele tinha. Não sei como é que ele descobriu. A rua deveria passar nessa linha pontilhada aqui, ó. A rua. Isso aqui é o meio-fio. Meio-fio aqui e aqui. Só que eu não sei porque cargas d'água, aqui desse lado aqui tem uma praça. Quando o cara do trator, veja bem, quando o maquinista lá, o cara do trator, fez a rua, ele fez a rua aqui, ó. Nessa linha cor-de-rosa. Ele, em vez de fazer a curva que tinha lá, ele fez a curva meio do jeito que ele queria. E o engenheiro da prefeitura, quando fiscalizou. Isto é, a prefeitura comeu um pedaço do terreno dele aqui de 115,79 metros quadrados. Agora, a questão é a seguinte, durante quase acho que 18 anos ou 15 anos, ele pagou IPTU de um terreno de 545,42 metros quadrados, que é o que estava registrado no cartório. Mas ele, na verdade, tinha 429,63. Porque quando foi feita a rua foi feita mais para lá, e então ele pegou do meio-fio, mediu 3 metros e fez um muro dele. Tinha que ter 44, ficou com 36. Estava faltando ali ó, uns 8 metros aí de terra. Mas ele nunca percebeu, uma pessoa simples e tal. Moral da história. Arrumou um advogado falou, não, vamos entrar com uma ação contra o município. Nesse caso, ele é o autor, já que ele está entrando com uma ação, e o município é o réu. Foi feito lá a documentação, olhou tudo, eu fui fazer a perícia, peguei lá os mapas da prefeitura, medi tudo, cheguei à conclusão que realmente estava errado. Realmente ele tem direito, foi feito no lugar errado. Porque ele alegava uma coisa, a prefeitura... Mas a prefeitura não viu que estava errado, então a prefeitura até que vê. Só que tem uma coisa que agora você precisa entender também. Quando a causa é contra o poder público, contra o Estado, contra o município, contra o Brasil, vamos imaginar assim, a prefeitura, o Estado, o banco público, eles raramente fazem acordo, eles não são autorizados a fazer acordo, eles têm que ir até o final, porque quando eles perdem, quem paga é o dinheiro público. Então, o Estado não pode fazer acordo, via de regra. Nós calculamos o valor dessa área que ele perdeu, eu calculei o IPTU que ele pagou dos últimos 15 anos, e aí que entra, viu, Zaninho, o cara dá valor nas aulas de cálculo, matemática, etc. Porque, por exemplo, eu tive que fazer atualização monetária, pegar quanto que ele pagou lá de IPTU, sei lá, em 2000, 2001, 2002, 2003, e fazer a atualização aí para 2015, 2017. Trazer financeiramente para valor presente, atualizar isso para o juiz. Falar, ó, excelência, ele gastou tanto de IPTU. Eu não disse para o juiz que ele tinha que fazer isso, ó, excelência, está errado, a área correta é essa. Ponto. Excelência, ele pagou tanto de IPTU e deveria ter pago tanto. Se ele pagou IPTU sobre 545, deveria ter pago sobre 429. 545 deu tanto, 429 dá tanto. Aí o juiz é que diz o que vai fazer. Isso que você tem que entender. Você não é o juiz, você é o cara que dá a luz, que explica. Olha, aconteceu isso, está errado aqui, aqui e aqui, vale tanto, o erro foi causado pelo fulano. E o juiz dá a sentença. Então, o que o juiz determinou aqui? O juiz determinou o seguinte, o valor da indenização. Primeira questão, tem que entender. O sujeito, que uma pessoa simples, ele achou que ia ficar rico com essa ação, que nunca mais ele ia trabalhar. Como era contra a prefeitura, ele ia ganhar um dinheiro que era igual ganhar na Mega Sena. Só que você tem que entender o seguinte, o terreno dele é um terreno que vale pouco, é num bairro popular. E vamos falar a verdade, né? Se é um terreno que vale pouco, e a área de litígio é uma área de 115 metros, se é uma área de R$ 30 o metro, aí, cento e poucos metros, vai dar o quê? Vai dar 4, 5 mil reais. Desse valor, o advogado levou 30%. Então, não deu nada para o cara, assim.
Deu desconto de IPTU, mais uns anos sem pagar, essa coisa toda. Tá? Então, o juiz determinou que a ré, no caso da prefeitura, sucumbisse com o ajuste da matrícula sem incorporação da área lateral, ou seja, ele ficou apenas com os 429,63. Então, o juiz mandou arrumar a escritura dele, certinho, os 429, mandou arrumar todos os carnês de IPTU daqui para frente, mas quem pagou isso foi quem estava errado, a prefeitura. O autor, que é o dono do terreno, não foi penalizado por tomar posse regular da área remanescente lateral, porque eles entenderam que não foi má fé. Estava lá, ele também estava plantando uns couves, umas alface, ele não construiu nada, não tinha problema nenhum. Em resumo, assim, a prefeitura perdeu, ele ganhou, mas ele não ganhou o que ele imaginava que ia ganhar. Laudo pericial aqui, 120.03, contra a Mitra Arquidiocesana. Aqui é um caso bastante interessante. Vamos ver se você entende. Primeiro, essa propriedade aqui, que é o imóvel, no caso da igreja. E aqui eu tenho uma outra propriedade. O que aconteceu aqui? No começo, no princípio, logo depois que Deus criou o céu e a terra, lá em 1968, havia um projeto de uma estrada para ligar Londrina a Bela Vista do Paraíso. E essa estrada passava por aqui, olha o mouse, por aqui, e ia embora, até encontrar isso aqui lá na frente. A estrada passava por dentro do Remital, ali no Porco no Tacho, e ia embora, comia o Remital inteirinho. Então foi feita a desapropriação, que nós vamos discutir daqui uns minutinhos. Foi feita a desapropriação. Desapropriação é o seguinte, vai fazer a estrada, então o governo vem, marca o lugar que vai passar e paga aqui os pedacinhos todos aqui, paga aqui por onde ele vai passar e tira aquela faixa para fazer a estrada. Só que, passado alguns anos, essa estrada não foi construída. O governo do estado do Paraná tomou a decisão que já existia essa rua aqui, que tem lá até hoje, que era muito mais fácil, então, descer por aqui. Aqui acho que está o Hospital da Zona Norte, tem também uma delegacia grande de polícia aqui, né? Você desce por aqui, sai lá naquela igrejinha que está lá embaixo, aí você faz a curva aqui e vai embora para Bela Vista. Então, tranquilo, passa pela Varta e tal e vai embora. E aí acabou não acontecendo. Como não aconteceu, aconteceu uma coisa chamada retrocessão. O governo, então, devolveu. Porque já que ele não ia usar, porque ele faz isso, mas quando ele não usa, ele é obrigado a trabalhar de volta. Só que quando isso foi feito, a estrada, essa propriedade aqui era um sítio único. Isso tudo aqui era um sítio. Durante esses anos, entre o fazer e não fazer, isso virou loteamento de chácara. Cada uma aqui ó, é uma chácara, e aqui também virou chácaras. Essa chácara aqui é da Igreja Católica, aqui tem uma igreja do Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, aqui tem uma igreja do Brasil para Cristo, aqui tem uma igreja dos Mormons. Tanto é que o pessoal chama essa rua aqui, Constantino Pascal, de Rua das Igrejas. E aí, o que acontece aqui? Foram várias alegações. O pessoal, como aqui tem asfalto e aqui não tem, o que acontece? O pessoal vinha para a igreja, para não sujar o pé de barro, o pessoal para o carro aqui, atravessa aqui e ia na igreja. Bom, resumindo a conversa aqui, a alegação era que esse muro aqui da igreja estava no lugar errado, esse muro aqui está no lugar errado, e que a frente da igreja estava para o lugar errado, porque a igreja não podia ter frente para esse lado, devia ter frente para a rua desse lado aqui, já que aqui não tinha a rua e sim o terreno dela. A igreja, pelo que consta nos autos, tentou comprar esse pedaço aqui e virou aquela alegação do uso indevido, etc. Aí eu fui observar, que daí eu fiz todo um levantamento topográfico aqui, de onde seria a estrada. Eu cheguei à conclusão de que havia, sim, uma pequena falha aqui, de um pequeno erro aqui na frente. Ó. O erro daria, deixa eu pegar aqui, deu um erro aí de 7 centímetros. Se a igreja veio para frente, que o muro da igreja, para frente, que eu digo nessa direção, que o muro da igreja foi um pouquinho para frente, no canto lá, 7 centímetros. Na lateral, o muro da igreja está 15 centímetros para dentro da igreja. Então, veja, a igreja avançou 7 sem querer aqui, mas na hora de fazer o muro aqui, ela fez 15 centímetros para o lado dela. De uma certa forma, aí tem erro aqui, erro aqui. Também achei vários erros de área. Essas áreas aqui estavam calculadas erradas, essas áreas do trapézio, etc. E tal. No final das contas aqui, eu tive que fazer uma medição de toda essa área. Aqui está aquela rotatória lá que tem a Caixa Econômica Federal, shopping, etc. e tal. Aí desce, vai embora lá para o Remital e tudo mais, e depois vai lá na Varta. E aqui está a Saúl Elquinde, aqui está a Delegacia da Zona Norte, hospital e tudo mais. Aí eu tive que medir tudo isso daqui até lá em cima na Saúl Elquinde para achar aonde estava o erro. Então, pensa no trabalho que deu medir esse negócio inteiro aí. Então, a gente mediu, na época eu tinha um hair longo, né, um long hair. Hoje já não tenho nem mais cabelos, bons momentos. Veja o tamanho do walk-talk, porque eu não tinha celular para trabalhar com essas coisas. A gente conversava com o mano do outro lado com um walk-talk, era mais fácil.
Agora nós instalamos um software na aula de topografia para a gente conversar no grupo, é mais fácil. Estação total da Leica, ao Mullets, para você ver que não é mentira, veja a cabeleira. Bons momentos, Lucianinho, se aproveita bem, porque logo, né, raleia. Então, se aproveita bem a cabeleira. Como o tempo passa na vida. No final das contas, você começa a fazer modelo cebola, você começa a ajeitar em cima, assim, para fechar, para não aparecer a careca. É normal. Bom, mas vamos lá, esse assunto também não interessa. A alegação é a seguinte, olha o mato. Se você reclamar das minhas aulas, falar que a minha aula está difícil, lá naquele gramado da UEL na sombra, eu vou levar para você fazer levantamento desse tipo aqui comigo, lá no mato. Olha o cara, coitado, não dá para você ver, o cara tem que fazer uma bolota para ver o sujeito no meio do mato. O cara está na moto sentado, você tem noção, essa baliza tem 6 metros de altura. Ela tem aquele prisma óptico na ponta, é essa mesma aqui, só que ampliada. Vamos medir até lá em cima e tal, medir toda essa área que a gente subiu, medindo aqui e desceu. A estrada da frente da igreja era essa na época. Aí foi feito todos os cálculos, para você ver que é feito, aí aquilo que o Nelson Pio tinha perguntado, né, tá vendo? Tem todo um volume teórico explicando todos os cálculos, tá, de raio, diâmetro. Como é que eu cheguei naquele 0,7 lá que eu mostrei lá? Eu cheguei aqui, ó. Eu mostrei no CAD e mostrei aqui também, ó. Como é que cheguei naquele desenvolvimento da curva lá. Aí essa foto aqui eu gostei, porque na hora que eu tirei, parece que houve, assim, uma coisa meio divina, né, velho? Então, eu larguei no laudo. Eu mandei que o juiz ia mandar eu tirar, mas ele não mandou, eu larguei. Eu não sei como é que eu conseguia ser feito com a máquina, eu nunca mais consegui. E olha que era uma máquina daquelas comuns, tá? De cartão ainda. Já era digital, mas era de cartão. Resumindo o caso aí, as divisas de confrontações da ré estavam corretas nas laterais, inclusive 15 centímetros para dentro, em relação à propriedade que se confrontava com a outra. No tocante à invasão da rua, espaço público, o entendimento do juízo foi ao encontro do feito na época, largura da rua, pessoal, aqui, ó, o juiz determinou a retificação de todas as escrituras que tinha erro de cálculo, porque eu achei as escrituras tinham erro até cálculo na área do trapézio. Resumindo, nessa causa aqui, gastou-se tempo, dinheiro, e ninguém ganhou nada, pois todos tiveram prejuízo com esta ação, exceto quem trabalhou nela. A igreja não estava totalmente certa, a pessoa não estava totalmente certa, então o juiz fez todo mundo arcar com um pouco do prejuízo. Eu quero mostrar para vocês que nem sempre se ganha. Bom, aqui algumas coisas que você tem que entender. Quando se fala em justiça e tal, tem um outro campo que às vezes você não está muito acostumado. Por exemplo, tem uma coisa chamada servidão. Se você pega Londrina, São Paulo, quando você vai fazer uma estrada, você passa por dentro da propriedade de várias pessoas ou várias fazendas. E isso é uma desapropriação. Por exemplo, esse caso aqui, só para você entender, ó, tem essa linha aqui, essa linha de transmissão. Então, eu tenho esses postes gigantes aqui, né, essa rede aqui de alta tensão, ó, 500 kV, 230 kV, 138 kV, tá? 65 metros de largura de servidão, 50 metros de servidão, 30 metros de servidão. Vou ampliar para você ver aqui a brincadeira. Olha o tamanho disso. Olha um detalhe que você tem que entender, por exemplo. Aqui o cara plantava, vamos supor, soja, sei lá. E ele continua plantando, veja um detalhe interessante. Então, você só tem que tomar cuidado com a máquina na hora de passar. E também não pode fazer queimada embaixo dos fios e tal. Então, aqui, quando vai pagar, você não paga 100% do valor da terra. É igual quando você tem um sítio, por exemplo, uma tubulação enterrada. Você vai coletar água lá no Tibagi, passa dentro do sítio para chegar na cidade. Mas é enterrada, mas o cara continua usando o sítio. Então, isso daqui, a forma de pagar não é 100% do valor. Você paga um valor proporcional e mais uma coisa chamada inconveniente da visita. Às vezes pode estourar um cabo, estourar um cano, e a Copel, a Sanepar, tem que ir lá de madrugada. Os cachorros latindo fazendo barulho, isso é inconveniente da visita. Por exemplo, uma estrada como essa daqui, o cara tem uma fazenda, a estrada passou no meio, dividiu a fazenda em duas. Dependendo do que sobra de um lado ou de outro, faz a estrada é obrigado a comprar tudo. No caso aqui, foi uma fazenda grande e dividiu no meio. Então, 60 hectares aqui, 100 hectares lá. A fazenda tinha 160 hectares. Mas vamos supor que a estrada passasse aqui, sobrasse um biquinho de nada. Abaixo de um certo valor, a hora que a estrada passa, ela tem que comprar esse cantinho aqui. Aquele cantinho fica perdido, ela é obrigado a comprar, tá? E tem que indenizar o proprietário. Casos como esse daqui, por exemplo, o aeroporto de Londrina. Veja, ele tinha essa configuração aqui, ó. E agora, com a ampliação dele, ele tem esta configuração aqui. Veja, ele ampliou aqui a pista e a largura. Então, foi feita uma nova avenida. E aqui, aquele Jardim Califórnia, perdeu aquela primeira quadra inteira. Quem mora lá na região sabe, feita uma avenida, perdeu aqui fora a fora. Porque para colocar o tal do ILS, você precisa de uma pista maior para segurança, também uma distância de segurança maior aqui. Então, foi ampliada a pista aqui. E isso é desapropriação. Como o aeroporto de Londrina é de utilidade para o norte do Paraná, para o progresso, então as pessoas que moravam aqui
foram indenizadas. Quem não concordou entrou na justiça e pediu para melhorar o valor. Obras como essa daqui, ó, obras de drenagem urbana, obra de esgoto sanitário, obra de água potável, são obras enterradas. Então, dependendo da situação, por exemplo, o cara vai passar um cano desse embaixo da casa, não vai dar para você construir a casa, então vai dar perda do terreno. Mas se é num sítio, numa chácara, numa fazenda, não vai atrapalhar grande coisa. Então, o cara vai continuar plantando soja, trigo. Então, o pagamento é diferente, dependendo da situação. A questão é assim, mutilou ou só passou? Se mutilar, se perder a função, daí paga 100% do valor de mercado. Então, dentro dessa lógica, eu queria explicar para vocês é isso. Agora, na aula que vem, nós vamos trabalhar com a parte de planimetria, levantamento de ângulos, medida, cálculo de áreas, distância e tudo mais do plano. Tá?